Alô, eis-me aqui novamente. Eu só espero que vocês não se cansem de mim tão cedo. Mas, como eu falei, eu não estou aqui para defender nenhuma área política. Eu estou aqui para defender o cidadão, o povo brasileiro, que é quem paga a conta de toda essa patifaria que a gente vem vendo diariamente. Eu quero deixar bem claro que a gente sempre ouviu falar, principalmente na mídia, sobre os defeitos do governo militar. Eu não considero, nem nunca considerei ditadura militar. Foram governos militares. Por quê? Porque eles foram aprovados pelo Congresso brasileiro, gente. Não tem como falar, não, eles entraram lá na marra. O Congresso aprovou, o Congresso votou e aprovou a ocupação do cargo pelos militares. Então vamos parar com essa viadagem, a ditadura militar. Nunca houve ditadura. Eu estou falando isso porque eu atravessei o período mais crítico da ditadura na minha juventude. Primeiro, eu morei de 64 até 69 em São Paulo. E aquilo que você via na televisão, o povo ocupou as ruas, tudo mentira, gente. Eu morava ali no centrinho, eu morava na esquina da Martins Fontes com a Ipiranga. Eu via tudo ali no centro. Eu morava num prédio, no 13º andar do prédio, e eu via tudo. Nunca houve nada, não houve a tal violência que eles falam. Um ou outro caso, teve que reagir. A Dilma, a Mira Porcona lá e tal, tudo pegaram arma para combater. Ah, não, eu só fiz a publicidade. Mentira, foram tudo bandidos, tal, sequestraram, mataram. Eu, por exemplo, não minto, eu tive um colega meu de escola, a gente estudou muito tempo junto, e aí na época lá não tinha CPUR, lá era NPUR. E aí na época nós fomos fazer o NPUR. Eu até fui excedente, tal, não fiz, mas ele foi. E ele estava de serviço, o nome dele eu falo, Roger Pérez Vreg. Era um menino educado, nunca brigou, nunca discutiu com ninguém, era um fantástico cidadão, tal. E ele estava lá prestando serviço. E aí passaram os vagabundos num carro, metralharam ele e um outro rapaz que estavam lá tirando guarda, tal. Os dois nem sabem que morreram. Nem sabem que morreram. Então, gente, só tinha bandido na esquerda. Só tinha vagabundo, como tem até hoje. O governo militar, por exemplo, depois eu voltei lá para o Sul, fui fazer faculdade de agronomia. E tinha na Universidade Federal de Pelotas a sala do reitor, e ao lado da sala do reitor tinha um general, numa salinha menor, mas na verdade que era quem decidia quase tudo. O reitor era a rainha da Inglaterra. E eu, na época, fui presidente do diretório acadêmico, Dr. Nunes Viana. E a gente foi lá, eu lembro que na época a alimentação era, vamos dizer hoje, assim, era R$10. Nós fomos lá, levamos um pedido e tal, baixou para R$1. Tinha muito aluno pobre lá que precisava comer lá na faculdade, não tinha condição de se manter. Baixou para R$1. E não era caro, sabe por quê? Quase tudo era produzido na própria faculdade. A faculdade tinha a universidade. Lá era da faculdade, depois passou para a universidade. Ela tinha uma área de 500 hectares, onde se produzia tudo para fazer, inclusive a parte experimental, e a produção era usada no refeitório. Então, gente, carne, arroz, era tudo produzido lá. E aí ficou por R$1, tirou o econômico que tinha lá, que era privatizado, e botou o funcionário da faculdade para fazer a refeição, a senhora lá trabalhando lá. E baixou para R$1. O ônibus, tinha um ônibus que saía de manhã 7 horas da cidade, depois voltava 11h30, depois saía 1 hora e voltava às 6. Nós fomos lá, pedimos, compraram tanto ônibus novo que tinha ônibus de meia hora para ir e vir. Porque às vezes você tinha só 1 hora no período da tarde, mas você tinha que ficar até às 6 quando saiu o ônibus. Que grande parte era pobre. Na época não tinha essa porcaria, essa merda de ProUni e Pro não sei o quê. Na época tinha uma ajuda de custo.
Nós éramos 500 alunos na agronomia, as outras também tinham, mas eu estou falando só da minha porque eu era o presidente do diretório e eu que distribuía. Tinha 500 alunos na agronomia, tinha 400 bolsas. Era um salário mínimo por mês que o aluno recebia durante todo o ano. Férias, inclusive, recebia, para ele ter tempo e disposição para estudar melhor. Por isso que a gente era muito melhor formado do que esses hoje. Hoje eu falo para vocês, 70% dos formados hoje em curso superior, tirando medicina e vamos dizer, odontologia e tal, o resto, 70% trabalha de chapista em carrinho de cachorro-quente. Não tem como trabalhar, o cara não tem formação, não tem conhecimento de porra nenhuma. Se forma numas merdas de curso de filosofia, psicologia, não sei o que, é só para empregar na área pública. Não tem serviço para esse povo fora da área pública. Então, gente, eu quero deixar bem claro, foi uma maravilha, maravilha. Bom, então, entenda isso. Os governos militares, não houve ditadura militar, foram maravilhosos. Eu andava na rua a hora que eu queria. Em São Paulo, a gente andava lá no Jardim Tremembé, para tudo quanto era lado e tal, Tucuruvi, Santana, era 2, 3 horas da madrugada, a pé. Não tinha um assalto, não tinha um roubo, não tinha nada, porque todo mundo tinha emprego, todo mundo ganhava dinheiro, não tinha necessidade disso. Foi uma época maravilhosa da vida de todo mundo. Quem viveu naquela época, pergunte para ele. Foram anos maravilhosos que nós tivemos aqui no Brasil, tudo se desenvolvia. Mas, infelizmente, agora, falando de tudo um pouco, uma pessoa que entrou em contato me falou sobre pesquisa. O que eu tenho a falar sobre pesquisa? Então vamos lá. Primeiro, eu, como já falei, participei de diversas campanhas e tal, e eu sempre fui encarregado dessa área. Eu que fazia os contatos. Pesquisa não se contrata. Presta atenção, cidadão. Pesquisa não se contrata, pesquisa se compra. Você compra a pesquisa. E o valor dela, dependendo da colocação que você quer dar ao seu interessado da pesquisa. Então, se o seu candidato é candidato a prefeito e ele está lá em último lugar, tem 5 candidatos, ele está em último, mas você quer tentar e tal, você vai lá, paga, é mais caro, aí o custo é maior, mas eles vão inventar uma pesquisa. Não digo na primeira, mas na primeira, vamos dizer, põe ele em terceiro lugar, depois faz outra, põe ele em segundo, e se brincar na última, ainda põe ele em primeiro lugar, mesmo que isso não seja verdade. Por quê? Porque a pesquisa se compra. Aí você vai lá, mas como é que se faz uma pesquisa dessas? Eu nunca esqueço, um dono de instituto, aqui de Uberaba, ele foi candidato a deputado estadual e foi ser entrevistado num programa de um crápula, que já morreu, graças a Deus, só fazia programa em horário comprado, era na TV Universitária aqui de Uberaba, olha bem, TV Universitária, não é para essa finalidade, mas fazia. E ele entrevistou esse candidato no sentido de desmoralizá-lo para proteger o candidato que apoiava ele e que bancava parte do pagamento do horário, que o horário era comprado, o horário na televisão. E aí ele falou, como é que você tem coragem de ser candidato se você não tem nem 1% nas pesquisas? E aí o então candidato, dono de instituto, falou, fulano, você esqueceu, eu sou dono de instituto. Pesquisa, você registra lá no cartório eleitoral com 500 questionários, mas você faz 5.000. Aí dos 5.000, você escolhe os 500 que vão dar o resultado que você precisa, e o resto você queima para não deixar prova do crime. E você divulga só o resultado daqueles 500. Se alguém vier pedir comprovação, está lá os 500. Mas os outros 4.500 que você queimou, ninguém precisa ficar sabendo. Isso é pesquisa, gente. Não existe pesquisa séria. Não existe. Aliás, existe. É a pesquisa qualitativa, porque essa que eu estou falando é a quantitativa, ela dá quantidade de votos de cada um.
A qualitativa é aquela que o candidato usa, principalmente no caso de prefeito, governador, até outros também, deputados e tal, que ele vai no bairro onde o prefeito vai fazer comício à noite. Hoje não é mais comício, é reunião. Então ela vai, a pesquisa vai antes no bairro, fala para Dona Maria, qual é o problema aqui? Ah, o problema aqui é saneamento básico, é o lixeiro que não passa no horário e é tal. Então, essa pesquisa depois é passada para o candidato antes que ele vá no local, e aí ele chega lá e faz aquele discurso bonito, falando sobre o horário do caminhão do lixo que ele vai resolver, antes que o cidadão fale, o cidadão fala, pô, esse homem é fantástico, ele conhece os problemas da cidade inteira, olha, chegou aqui falando dos nossos problemas, tudo sem a gente falar para ele. Isso é pesquisa qualitativa, é a única que serve. O resto, a quantitativa, essa que você vê de Ibope, Datafolha, é tudo safadeza, é tudo mentira. Os caras, não, a pesquisa é feita por telefone. Como que você confere? Alguém já foi um dia, chegou lá e falou assim, não, eu quero ver todos os lugares para onde vocês telefonaram, que eu vou conferir. Alguém já fez isso? Não faz, gente. Nunca foi feito isso. Então não acredite em pesquisa, nem que seja a seu favor. Se a pesquisa falar que você é o homem mais bonito do mundo, você não acredite, pelo amor de Deus. É mentira. Você não é isso, não. Bom, eu espero que eu tenha sido bastante claro para o cidadão que me perguntou sobre pesquisa, e outras dúvidas que vocês tiverem, por favor, entrem em contato conosco, mande através de e-mail e nós esclareceremos, claro. É muito difícil, mas pode ter algum assunto do qual eu não me sinto qualificado para dar a resposta que vocês precisam. Obrigado, até o próximo vídeo.